Show, bom dia. Bom, nós vamos falar de um tema um pouco meio que curioso, desvendando a caixa preta do sucesso. É o tema do meu segundo livro que eu estou lançando agora. E eu começo com uma frase: mude os seus pensamentos e você muda o seu mundo, mas mude as suas ações, você vai mudar o seu destino. Isso que aconteceu na minha vida alguns anos atrás. Esse livro eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupa, que é o vendedor Pitbull. Ele vendeu mais de 2 milhões de cópias do seu livro, meu amigo há 12 anos. E nós decidimos contar o outro lado da moeda do sucesso. Não para que as pessoas desistam, ou tenham medo, ou se preocupem, mas que as pessoas entrem no jogo, jogando o jogo como ele deve ser jogado. Muito mais consciente, com muito mais clareza, com muito mais entendimento que essa trajetória, e cada um cria a sua própria trajetória, o que significa sucesso, o que significa riqueza, o que significa império, o que significa ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Cada um tem a sua parametrização do que significa chegar lá. Nós vamos falar sempre o chegar lá, porque cada um entende do jeito como quiser. Só para entender aqui como que mexe. Aqui, verdinho para frente. Foi. Então, a caixa preta de sucesso, nós fizemos uma metáfora, uma analogia com, de fato, a caixa preta, quando cai um avião, é o objeto mais desejado, mais procurado dentro daquela tragédia, daquela situação, mas com um único objetivo. Objetivo de encontrar a falha, objetivo de encontrar o que causou, qual foi a causa daquele acidente. Normalmente as pessoas tendem, não em sua maioria, mas algumas pessoas, a procurar o culpado, procurar a pessoa. E o primeiro aprendizado que eu tive na minha vida e nas minhas organizações, é que nós precisamos procurar a causa e não o culpado. Por uma única razão: o feedback, a melhoria. Aprender o que deu errado. Eu quebrei 6 vezes na minha história, minha última quebra com uma dívida de 4 milhões, e entendi que eu estava sendo incompetente em algumas áreas, faltava competência, e a partir do entendimento, da clareza, da linha racional do que eu precisava fazer, eu nunca mais quebrei. Eu estou aqui, aquela fala, né? Eu estou há 6 anos sem beber. Não, eu estou há 6 anos sem quebrar, aí com um repertório de 4 bilhões e 200 milhões nos últimos 6 anos de negócios gerados. Eu sou empreendedor imobiliário, então hoje meu core business, meu principal negócio é empreender no setor imobiliário. Então sempre falo que tem 2 notícias, a primeira boa, a segunda ruim, é que não existe bala de prata, não existe fórmula mágica ou bilhete premiado, e muitas pessoas se frustram, desistem no meio do caminho, porque acham que sucesso é da noite para o dia. Eu levei 23 anos para ser bem sucedido da noite para o dia. Sucesso não ocorre por acaso, sucesso não ocorre como uma fórmula mágica, como algumas pessoas vendem. Mas o erro não está em quem vende, o erro está em quem acredita nela. Então eu preferi acreditar em uma outra métrica, em um outro algoritmo. O meu algoritmo foi trabalhar, 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 desenvolver, 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 e melhorar, melhorar e melhorar, e criei o que eu criei. Criei, não foi nada por acaso. Existe uma boa pergunta, né? Será que as pessoas estão dispostas a pagar o preço? Assim como algumas pessoas que subiram aqui no palco, eu há mais de 20 anos estudo filosofia de sucesso, principalmente dos americanos. Eu morei 10 anos no Japão, então também estudo filosofia de sucesso dos orientais, como que uma Singapura em menos de 30 anos se tornou uma potência, como que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou a segunda maior potência do planeta, como que as pessoas se tornaram potências, tanto como nação, como indivíduos, né? E aí existe um algoritmo. Eles, em algum momento de sua vida, decidiram pagar o preço. Existe dor, renúncia, sacrifícios, e que faz parte de toda a jornada. O importante é a gente entender que no meio do caminho eu vou sentir dor, no meio do caminho eu vou querer jogar o lenço, a toalha branca, no meio do caminho talvez eu queira desistir, mas a grande virtude, a grande habilidade é você administrar e negociar com a sua mente. Existe um determinado momento da sua vida que você não deve negociar mais com o seu corpo. O seu corpo vai sentir. Você tem que negociar com a sua mente. E é ela que vai conduzir frente a todos esses desafios.
E a segunda, e a boa notícia, é que se eu, imagina só, um filho de ex-boia fria, morei numa casa de barro até meus 18 anos, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, porque minha mãe só tinha feijão para comer, consegui chegar lá, e chegar lá até tão longe. Estava aqui a mestre de cerimônia perguntou para mim nos bastidores, será que eu tinha visão do tamanho que eu ia me tornar? E eu falei para ela, nunca tinha essa visão. Porque na cidade que eu nasci, com as pessoas que eu convivia, o grande era tão pouco, era tão escasso, que eu não tinha dimensão de construir o que eu construí. E não paro por aqui, eu tenho outras aspirações, outras ambições, que é diferente de ganância. Eu sou extremamente ambicioso e quero agora, estou numa fase de deixar um legado e que eu estou vivendo isso nesse momento, né? E quando a gente fala de estar disposto a pagar o preço, é talvez, quem sabe, um final de semana, ou 2 ou 3, ou por um ano, ou por 2, sacrificar aquelas férias, aquele feriado de quarta-feira, né? De repente, mais tempo com a família, mais tempo numa academia. É difícil entender que a gente tem 24 horas, e com essas 24 horas eu consigo administrar tudo na minha vida. Só para ser empreendedor de sucesso, dá muito trabalho, e essas 24 horas fica escasso, fica pouco, né? Imagina para ser um pai de sucesso, imagina para ser um marido de sucesso, imagina para ser para cuidar do meu corpo e ter sucesso, a gente precisa administrar com muito equilíbrio, e ora eu vou ter que... E faz parte a gente ceder por um momento, por uma circunstância, para construir algo maior. Decisões têm consequências. Indecisões também têm consequências. E quem fica na zona de conforto, quem fica parado, decidiu ficar parado. Veja bem, na quarentena muita gente tirou férias, ficou com medo, e medo faz parte do jogo. Mais uma vez você tem que administrar com a sua mente. Na quarentena eu fiz 247 lives, abri e investi em 2 novos negócios, escrevi um novo livro de 400 páginas, que eu lanço daqui 15 dias, que é o Poder do Método, e fiz 300 e outras coisas mais. Ou seja, o tempo é o mesmo para todo mundo. A prioridade que eu dou nele, a relevância que eu dou nas atividades que eu executo é que vai determinar. Então toma cuidado com o tempo ocioso que você fica e quando você de fato não está gastando energia naquilo que te coloca para frente. Os grandes resultados sempre acontecem fora da zona de conforto. Então, se está muito cômodo, se está muito confortável, se não está doendo, se você está achando que está muito fácil, olha, duvide, porque algo está errado. Sempre é tempo de recomeçar. Agora nós vivemos uma era do né? Reconectar, reavaliar, repensar, reagir, recomeçar. Recomeçar é uma palavra que na minha vida é natural. Imagina se eu tivesse desistido na minha primeira quebra. Imagina se eu tivesse desistido na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Eu não teria construído o que eu construí. Imagina um dia você acordar com uma dívida de 4 milhões, que não é pouco. Eu nunca imaginava que a dívida, o buraco era tão grande. Mas eu aprendi com alguns sábios que um deles falou, Edgar, quem que se colocou nesse buraco tão profundo? E eu respondi, eu. Ele falou, quem que tem o dever de sair desse buraco? E eu respondi, eu. E depois de 1 ano e meio, a minha empresa já faturava 3 vezes mais o que eu faturava antes da minha quebra. E, de fato, hoje a gente sempre mantém esse ritmo. Agora, o grande aprendizado é, e se cair? Levante rápido. E se quebrar? Recomece rápido. E se algo der errado? Levante a cabeça e vai para a luta mais rápido. Porque a maneira de como você vai reagir é o que vai mudar e determinar a regra do jogo. Pelo menos na minha vida foi desse jeito. Aqui eu não estou tentando ensinar uma verdade absoluta. Eu estou tentando mostrar a minha ciência de sucesso e que talvez não sirva para todo mundo e que está tudo bem. Agora, para mim, fez diferença na minha vida e fez diferença na vida dos meus colaboradores. Ou seja, imagina só quem poderia entender que hoje eu bateria todos os recordes dentro do mercado imobiliário. Eu sou o autor que mais escrevi livro, que mais palestra, que mais vendi. Eu vendi 16.557 unidades remanescentes. Para quem não sabe, é quando o empreendimento dá errado, eles levantam a mão e me chamam. Foram 16.557
557 unidades vendidas no auge da crise nos últimos 6 anos. 56 empreendimentos eu peguei do fracasso e transformei em empreendimentos de sucesso. Meu recorde foi vender 35 milhões em 6 horas, 47 milhões em 2 dias, e faço isso, continuo fazendo isso. Não estou contando aqui para que vocês achem que é arrogância ou prepotência, eu estou falando que tudo na vida tem um método, tudo tem uma técnica, uma estratégia, basta eu também ceder um pouquinho, abrir um pouco a minha mente e aprender com quem fez, com quem acertou e com quem errou. Minha mãe já dizia isso: filho, você tem 2 maneiras de aprender na vida, uma com a tentativa de erro e acerto, outra modelando alguém que já fez, errou e acertou. Então eu sempre segui essa linha da minha mãe, que estudou até a 4ª série, mas que foi minha professora e mentora. Sempre imprima a sua melhor versão, sempre no seu pior momento. Ser um CEO, um empreendedor, um profissional em tempos de paz é fácil. O desafiador é você ser um CEO, um empreendedor, um grande profissional em tempos de guerra, em tempos de crise. E eu aprendi com uma frase muito grande, que inclusive eu coloquei no meu livro: é melhor suar a camisa em treino do que sangrar em campo. É melhor suar a camisa em treino do que sangrar em campo. E poucas pessoas estão treinando o tempo todo antes de entrar em campo, não estuda, não se aperfeiçoa, não treina, faz corpo mole, fica na zona de conforto e vai empreender ou vai mudar de profissão sem ter o mínimo esforço, o esforço necessário, né? Uma pessoa de sucesso é aquela que consegue administrar os piores momentos e fazer de fato do limão uma limonada. Eu sempre comecei pensando, alguns anos atrás, enfim, conheço vários países, morei na Ásia, a Ásia é fantástico, e tive a oportunidade de conhecer a muralha em Pequim. E aí eu olhava para aquela coisa grandiosa e me perguntava, como que alguém pôde construir algo tão grandioso? E saí com aquele pensamento, aquela provocação, e entendi que, algum tempo depois, eu entendi que o foco era colocar um tijolo por vez. Então, para construir um castelo, pense em colocar um tijolo por vez, um bloco por vez. Para construir um legado, pense em fazer uma ação por vez. Então, quando você tem pequenas ações, pequenos hábitos, pequenos comportamentos, mudanças de mentalidade o tempo todo, você de fato vai construir um império, até mesmo sem perceber. Um dia engraçado, eu acordei, olhei para trás e percebi o tamanho da grandeza que eu tinha construído. O meu foco não estava pensando naquele resultado específico, o meu foco estava em colocar mais um tijolo, colocar um outro tijolo, subir mais um degrau e subir outro degrau. E quando a gente foca nisso, a gente consegue construir grandes impérios. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fará disso. Normalmente as pessoas tendem a terceirizar. É o governo, é a crise, é a pandemia, é o vizinho, é a cidade. E se a gente entender que tem gente vendendo banana e ganhando reais, como tem gente vendendo banana e faturando milhões. O resultado não está em o que se faz, o resultado está em como se faz. De repente, um cidadão, um empreendedor, ele tira a banana do cacho, enfim, de algum lugar, e coloca na barraquinha para vender. O outro vai lá, ele descasca, ele empacota, ele distribui no supermercado, e aí ele consegue agregar valor. Mas o mais importante disso não é também o como, é a liderança. Quem é a mente empreendedora por trás desse negócio? Todos os negócios hoje, seja ele pequeno ou grande, ele pode dar certo na mão da pessoa certa, como ele pode dar errado na mão da pessoa errada. Então não é mais o que, e não é também só o como, e se quem está por trás, quem é a liderança, quem é o empreendedor que está conduzindo esse negócio. E afinal, qual é o ativador, que é o estimulante? A motivação, a inspiração, a provocação vem de quê?
Algumas pessoas chamam de propósito, outros chamam de porquê, eu chamo isso de ativador. Aos 9 anos, minha mãe colocou feijão na mesa, foi esse meu primeiro ativador. Aos 12 anos, meus amigos andavam com uma roupinha de marca, eu não tinha condição, esse foi o meu segundo ativador. Aos 17 anos, eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu virei empreendedor, esse foi meu terceiro ativador. Aos 19 anos de idade, eu decidi ir para o Japão, trabalhar como peão de fábrica, e me tornei diretor de marketing da maior rede de supermercado para estrangeiro no Japão. Em vários momentos da minha vida, eu tive alguns ativadores que mudaram a minha vida. E que não precisa ser um único ativador. E que esse ativador não é permanente. Hoje você pode buscar dinheiro. Amanhã você pode buscar legado. Hoje você pode buscar sair do buraco. Amanhã você pode buscar qualquer outra coisa. Mesmo porque nós estamos vivendo numa era que o que eu sabia ontem não tem mais resposta hoje. E não adianta você ter a resposta se a pergunta já mudou. E ela está mudando o tempo todo. E que talvez o que eu possa estar propagando, valorizando hoje, talvez não funcione mais amanhã. A única certeza é que não temos mais certeza de nada. Seja eternamente questionador. E se isso não funcionar? E se a minha estratégia não funcionar? E se meu colaborador não aparecer? E se eu não vender? E se meu dinheiro acabar? Quando eu começo a fazer perguntas para mim mesmo, eu começo a refletir mais. E é melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Tem uma frase que eu escrevi no meu primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, que fala que se você falha em planejar, você está planejando falhar. Ninguém está falando para fazer um project de 200 linhas, mas ter o mínimo possível de um planejamento, nem que seja no papel de pão. Você tem que ter norte, tem que saber para onde que você vai e quais são as ferramentas que você precisa. Blinde a sua mente, porque vai ter gente te estimulando a desistir. Quando eu fui escrever meu primeiro livro, todo mundo, os meus colaboradores, meu sócio, a minha família falou, para com isso, para que fazer isso? Bom, se eu tivesse escutado, não estaria aqui. Quando eu fui mudar para o Japão, minha família falou, para quem ir para o Japão? Você não está passando fome? Quando eu voltei para o Brasil, para quem ir para o Brasil? Aqui está bom. Quando eu entrei no mercado imobiliário, falou, cara, o mercado imobiliário está caindo, está em crise. O que você vai fazer no mercado imobiliário? Enquanto muitos enxergavam o osso, eu comecei a enxergar filé mignon. E saia do efeito manada. Se você estiver surfando na onda que todo mundo está surfando, você vai ter muito mais dificuldade. Isso eu aprendi há muito tempo atrás. Use o efeito composto. O que é isso? Mude a sua mentalidade, expanda, adquira novas competências, tenha comportamento das pessoas de sucesso. Não acha que uma habilidade única vai levar você ao extraordinário. Não basta ser só um bom vendedor, tem que saber negociar, persuadir. Não basta só saber persuadir, tem que saber administrar, tem que saber fazer gestão, tem que saber se conectar. Então, use o efeito composto. Quanto mais competências, mais fácil facilitará a sua trajetória. O jeito que você faz uma coisa, você pode fazer todas as outras coisas na sua vida. Tenha disciplina em tudo. Hoje tem uma frase, uma palavra que chama nexialista, é aquele cara que performa tudo que faz. Mas quando ele não sabe, ele tem duas alternativas. Ele desenvolve ou ele delega, ele contrata. Se ele não consegue contratar e delegar, ele se associa com alguém que saiba. Não queira ser o super-homem e achar que tudo é possível fazer sozinho. Esse é o jeito mais inteligente. Qual que é o tamanho da sua régua? Escassez ou abundância? O jeito que você define uma coisa, você pode definir todas as outras coisas. Beijo no coração.